Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Com muito prazer que estamos aqui hoje à noite. Nosso tema de hoje é a audiência trabalhista e a questão aí da realização dessa audiência por meio de videoconferência. A gente planejou algo aí bem especial para vocês. A gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Ela ainda atormenta, né? É motivo de preocupação para todo mundo, tanto para os profissionais da área como para a magistratura. Como é que vai ficar, o que a gente pode esperar. Então a gente tem que estar bem preparado aí para poder saber lidar com essa nova forma de realizar a audiência. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar aqueles minutinhos iniciais, né? O pessoal ir se ambientando e chegando. Estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Estão visualizando aí um roteirinho? Preparei aí um roteirinho para vocês, para que a gente pudesse, né, sequenciar aí os debates e de forma a organizar melhor o nosso conteúdo. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Vamos lá, um prazer enorme. Mais uma aula aí para a gente tratar desse assunto que tem trazido inesgotáveis debates, né, sobre essa videoconferência. Tá chegando mais um pessoal. Estão verificando aí a imagem, roteirozinho que a gente preparou, audiências trabalhistas e videoconferência. Tá, a visualização tá pequena, né? Eu vou tentar aqui, mas eu acho que não dá não. Deixa eu dar uma olhada. Melhorou a visualização? Tá certinho aí? Joia, pessoal. Bom, considerando aí o tempo limite da nossa aula, eu quero dar minhas boas-vindas a todo mundo. Quero desejar uma ótima noite, que seja muito proveitosa. Quero agradecer aí a companhia de vocês nessa quarta-feira. Estamos iniciando mais um Direito do Trabalho em Debate, nossa aula aqui com a professora Daniela. E eu agradeço demais a atenção e a disponibilidade de vocês para a gente tratar desse tema. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é a questão da realização das audiências no processo do trabalho por meio aí de videoconferência. É um assunto, pessoal, muito pertinente, é um assunto muito atual, é um assunto, né, que está gerando grande preocupação tanto no âmbito do judiciário trabalhista como da advocacia trabalhista. Está, assim, requerendo dos profissionais que atuam junto à Justiça do Trabalho uma forte adaptação, de certa forma, em segurança de como proceder, o que fazer, se isso veio para ficar,
O que a gente tem observado? Nós temos observado que, de certa forma, em que pese o CNJ ele traçar um norte regulatório, cada tribunal, né, regional do trabalho, ele está normatizando e publicando atos, tratando da parte procedimental, está tratando da parte aí de procedimento. Então, o que a gente está vivenciando? Cada tribunal está, de certa forma, adotando uma ou outra medida, de forma que não há uma uniformidade de procedimento. Isso, sem dúvida, é motivo de preocupação aí para todo mundo. E aí, pessoal, eu já entro na nossa questão inicial, na nossa pontuação inicial, e a gente precisa, quando fala de realização de audiência por meio de videoconferência, entender o fundamento desse ato. Lembrar por que a gente está vivenciando, nesse momento, a realização de audiências por meio de videoconferência. A realização de audiências por meio de videoconferência, pessoal, ela encontra fundamento legal no estado de calamidade pública que foi reconhecido por meio do Decreto Legislativo número 6 de 2020, no âmbito de todo o território nacional. Então, se você observar, o CNJ, quando ele vai autorizar, quando ele vai regulamentar essas audiências por meio de videoconferência, sempre ele faz os considerandos. E em todos os considerandos tem o quê? A declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional, reconhecida aí em 30 de janeiro de 2020. Então, pessoal, todos os atos que regulamentam a realização de audiência por meio de videoconferência encontram fundamento o estado de calamidade pública que estamos vivenciando. Encontra fundamento nessa questão de emergência pública, declaração de emergência em saúde pública, de importância internacional. A realização de audiências por meio de videoconferência está associada a um estado de fato, ao estado, né, gerado aí por conta da pandemia. Então, a primeira conclusão que a gente tem que tirar é que é algo excepcional. Nós estamos vivenciando a realização desse ato processual de modo exceptivo e não como regra geral. Não que eu não seja uma grande simpatizante da realização de audiência por meio de videoconferência. Sou de fato uma simpatizante. Acho que hoje os recursos tecnológicos que nós temos possibilitam a realização do ato com a devida segurança jurídica, né, desde que implementados aí determinadas extensões, desde que a gente consiga transpor aí determinados impasses. Mas eu não posso negar, pessoal, e não posso fechar os olhos, que essa autorização para a realização de audiência por meio de videoconferência veio como uma exceção para a gente conseguir realizar o ato processual durante esse estado de calamidade pública. Então, ele não veio como regra, ele veio como uma exceção. E a gente tem que observar essa medida excetiva. Significa dizer que o quê? Significa dizer que todos os atos disciplinados, regulamentados, tanto pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como, né, no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, eu entendo que são atos temporários, que são atos cuja vigência deve coincidir com o estado de calamidade pública reconhecido nacionalmente. Então, por hora, a realização de audiência por meio de videoconferência veio o quê? Veio facilitar o acesso ao judiciário e o regular trâmite processual, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas.
E se você quiser, no caso, comprovar, né, esse estado de exceção, essa medida excessiva, você vai sempre observar que nos considerandos, sempre é atrelada a adoção da medida de forma emergencial, em razão da pandemia, conforme o estado de calamidade pública reconhecido nacionalmente. Então, a gente só tem, nossa primeira conclusão, autorização para realizar audiência por meio de videoconferência, com base nas resoluções do CNJ, enquanto durar a pandemia, enquanto durar o estado de calamidade pública. Então, pessoal, eu não estou dizendo que depois não possa continuar. Pode continuar. A gente vai ver que tem a previsão do CPC, inclusive, que prevê, né, traz essa possibilidade de realização de ato processual por meio de videoconferência, mas a gente vai precisar de uma regulamentação uniforme. A gente não pode transformar o que é exceção numa regra, sem nós termos um ato regulatório específico para o processo do trabalho, que possa ser utilizado, né, perante todos os tribunais regionais do trabalho e trazer a devida segurança jurídica que tanto se busca e que tanto se debate, né, no momento atual, que é o que gera aí de certa forma, essa resistência por parte da advocacia e também por alguma parte, né, da magistratura em realizar o ato por meio de videoconferência. Então, nós estamos diante de uma exceção que não pode ser transformada em regra sem a devida regulamentação. E entendo eu vou um pouquinho mais longe, entendo que essa regulamentação, como fala de processo, não pode ser por meio de resolução e nem pode ser por meio de portaria, não pode ser por meio de ato. A gente está falando de processo, então a competência para disciplinar a matéria processual é da União e vai requerer aí uma legislação ordinária específica para tanto. Assim eu entendo, né, falando-se dentro de um contexto de legalidade. Então, neste momento, o fundamento inicial que justifica a utilização, a adoção da videoconferência para realizar determinada audiência é a pandemia. Acabou a pandemia, estes atos que encontram fundamento na pandemia, eles precisam necessariamente ser revistos, no meu entender, ou suspensos ou revogados, né? Se assim acontecer, a gente vai voltar para o presencial, não tem como, a gente vai voltar para a audiência presencial. Mas eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Acerca do futuro que eu coloquei aí, do processo do trabalho. Então, o que nós tivemos, pessoal? Nós tivemos as resoluções 313, 314 em específico, que tratam como é que devem ser realizadas essas audiências por meio de videoconferência, tratam de forma genérica, dando algumas normas gerais, algumas normas procedimentais, e outorgando a cada Tribunal Regional do Trabalho que regulamente aí, especificamente, por ato próprio, como é que seria esse procedimento. Compatível, pessoal, com a instituição, né, a regulação por meio das resoluções 313 e 314 do CNJ, nós tivemos, por meio de uma portaria 61, de março de 2020, também do CNJ, a instituição de uma plataforma, o quê? Emergencial, de videoconferência para a realização de audiências. Então, junto com as resoluções do CNJ, nós tivemos, né, a implantação dessa plataforma emergencial, que é a Webex, né, a Cisco Webex. Então, pessoal, tudo de cunho que emergencial, tudo de cunho que temporário, que carece de uma regulamentação mais específica e que carece de uma uniformização perante todos os tribunais regionais do trabalho. E aí, o que foi que o CNJ fez por meio dessas portarias em específico? Disponibilizou a utilização, né, da plataforma da Cisco Webex. E, pessoal, colocou que as audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas
realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade a advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. Então, o que foi que disse o CNJ? Olha, é o seguinte, a gente vai disponibilizar a plataforma de forma emergencial, a gente vai tentar regulamentar procedimentalmente essas audiências por meio de videoconferência durante o estado de calamidade pública, mas o ato ele só pode se realizar quando as partes e os advogados tiverem a infraestrutura necessária para que o ato possa ser realizado. Então, pessoal, foi o que o CNJ disse, eu não posso, por conta da realização de audiência por meio de videoconferência, trazer ônus ao advogado ou à parte a mais superior a que ele teria numa audiência presencial. Eu costumo dizer que para a gente verificar a legalidade da realização, né, dos atos, né, das fases dessa audiência trabalhista da forma por meio de videoconferência, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: se fosse presencial, seria como? Seria dessa forma. Tem como eu fazer da mesma forma por meio de videoconferência? Se a resposta é positiva, pessoal, então eu tenho a certeza da legalidade do ato. Se a resposta não é positiva, eu já não tenho a certeza da autenticidade, da legalidade desse ato. Para que a realização da audiência por meio de videoconferência seja legítima, o que eu posso realizar da forma presencial, eu também tenho que realizar por meio virtual. Se houver qualquer barreira, se houver qualquer impossibilidade em relação a isso, o ato por meio de videoconferência, ele não é legítimo, ele é passível de nulidade, assim eu entendo. Então, o que a gente primeiro conclui? Que se a parte ou advogado, uma vez intimada para comparecer em uma audiência por meio de videoconferência e alegar a inexistência da infraestrutura e alegar a inexistência de recurso específico para adquirir aquela infraestrutura, eu não tenho uma internet adequada, eu não tenho um pacote de dados que aguente aí a realização de 1 hora, 2 horas de audiência. Nesse sentido, eu não tenho um celular com câmera, eu não tenho um laptop compatível com a realização do ato. Qualquer justificativa, qualquer escusa diante da ausência de infraestrutura, o juiz ele tem que acolher esse pedido no sentido de redesignação do ato ou de pelo menos a concessão de prazo para que a parte ou o patrono ou o requerente se adeque, se ele assim tiver disposto, ou adquira essa infraestrutura para que o ato ele possa ser realizado. O que o juiz não pode é impor à parte ou ao patrono a obrigação de adquirir a infraestrutura. A audiência foi marcada, a parte não compareceu. Ela pode ter alegado aí a impossibilidade, né, de comparecimento por ausência de infraestrutura nos autos, peticionando, ou simplesmente ela não pode ter aparecido. Esse simplesmente não aparecer, por conta desse entendimento, não pode ensejar nem no arquivamento para o autor e nem no revelia para a parte ré. Não nesse momento. Não sem uma regulamentação específica sobre a realização desses atos por meio de videoconferência. Porque, pessoal, se uma parte ou se um advogado ele não aparece numa audiência designada por meio de videoconferência, eu posso pensar na possibilidade, por exemplo, de uma queda de energia. E aí a internet já era. Eu posso pensar aqui
no término do pacote de dados de forma brusca, que ele não vai ter internet para poder realizar o ato. E ele não tem como informar o juiz ali, naquele momento. Ele não tem, porque ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso à sala virtual. Então, eu não posso, pessoal, já de plano, no caso, decretar uma revelia ou decretar um arquivamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa intimação inicial para comparecimento da parte ou do advogado para uma audiência virtual, para uma audiência a ser realizado por meio de videoconferência. Por quê? Porque existem inúmeras hipóteses atrás da tela do computador, atrás da tela do celular que podem acontecer, que a gente não pode imaginar, que a gente não pode prever e na hora, né, de imediato, que impossibilite a realização do ato. Então, neste primeiro momento, eu entendo que as penalidades trabalhistas aplicáveis, elas restam afastadas. Neste primeiro momento, eu ressalto a colaboração das partes para que o ato ocorra. Então, se todas as partes concordam com a realização do ato, então o ato ele pode ser realizado, porque no momento que as partes e procuradores concordam com a realização do ato, eles detêm essa infraestrutura, estão dispostos a usar essa infraestrutura para que ocorra a audiência por meio aí de videoconferência. Então, num primeiro momento, devido a essa situação emergencial, a gente entende que as penalidades estão afastadas e que o ato, para ele ocorrer, realmente requer aí a colaboração de todos os envolvidos no ato, como as partes, como os respectivos procuradores, advogados, né, e também, no caso, a condução pelo magistrado. E aí, pessoal, a gente entra na questão da segurança jurídica durante a realização desse ato da audiência por meio de videoconferência. Existem alguns princípios que eles são inafastáveis do processo do trabalho, independentemente se o ato ele é realizado da forma presencial ou da forma telepresencial. Independentemente da audiência ser presencial ou por meio de videoconferência, a audiência trabalhista ela é dotada de publicidade, ela é dotada de oralidade, ela instiga o princípio conciliatório. Todos esses princípios hão de ser observados durante a realização do ato por meio de videoconferência. Então, para começar, para eu garantir a legalidade do ato, eu tenho que garantir a oralidade, eu tenho que garantir a publicidade. Quem quiser assistir a audiência pode assistir, e aí os tribunais têm que dispor disso aí, realmente garantindo acesso a todos àquele ato judicial, salvo os casos que são segredo de justiça. O juiz ele continua instado a promover a conciliação, sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma concentração dos atos processuais, todos em audiência, aí eu tenho as fases das audiências. A audiência ele é um ato formal, pessoal, então eu tenho que respeitar a fase inicial, que é o pregão, eu tenho que ter a proposta de conciliação, eu tenho que ter a parte de recebimento da defesa, eu tenho que seguir para a instrução, eu tenho que realizar, possibilitar que as partes aduzam suas razões finais, fazer nova proposta para ir encerrar a instrução e deixar o processo pronto para julgamento de mérito. Então, todos os princípios que a gente sempre conheceu aplicáveis às audiências presenciais, eles têm que ser respeitados, precisa da observância a esses princípios, ainda que o ato seja realizado por meio de videoconferência. Não só os princípios, genericamente falando, como também todas as fases da audiência, elas precisam ser firmemente observadas, ainda que o ato seja realizado por meio de videoconferência. Então, em termos de procedimento,
o que deve acontecer, na hora que deve acontecer e quando deve acontecer, eu tenho que observar o que está lá na CLT. Eu não posso fugir ao que está lá na CLT. Então, pessoal, dito isto, o que a gente vivenciou? O CNJ autorizou, mediante resolução, a realização dessas audiências por meio de videoconferência. E no âmbito específico da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele, no ato conjunto número 6, veio dizer que as audiências, elas deverão ser retomadas de forma gradual. Então, no artigo 16 do ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 6 de 2020, trouxe a obrigatoriedade que essas audiências começassem a ocorrer por meio de videoconferência. E aí ele trouxe, né, uma gradação. Primeiros casos envolvendo Covid, que era até o dia 4 de maio. Depois audiências de conciliação, também a partir de 4 de maio. Depois tramitação preferencial a partir do dia 18. E finalmente a partir do dia 25 de maio, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho autorizou a realização de audiências unas e de instrução, né? E aí, conforme aquela condição de lockdown ou não e tal, que depois o CNJ, já por meio da resolução 318, modificou um pouco isso aí. Mas o que eu estou chamando a atenção? Por esse ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho impôs que as audiências voltassem a acontecer, ainda que de forma gradativa. E aí o único meio que a gente tem nesse momento, né, e que tínhamos na época da resolução número 6, que foi em maio, já estamos em junho, era que esse ato fosse realizado por meio de videoconferência. Então o Conselho Superior da Justiça do Trabalho disse assim: olha, juiz, volta a fazer aí a audiência e você só tem um meio, que é por meio de videoconferência. E aí a gente passou, no caso, a se adequar diante essa determinação. E aí eu chamo bem a atenção a esse dispositivo do artigo 16 dessa resolução, desse ato número 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque o artigo 16 fala que as audiências nas unidades judiciárias deverão ser retomadas. Então nós tínhamos uma obrigação de começar a colocar processo em pauta que já estava parado aí há mais de 60 dias para que essas audiências pudessem ser realizadas de forma gradativa. Então, pessoal, realmente cabia à magistratura trabalhista começar, né, diante dessa imposição, era um dever, começar a realizar esses atos por meio de videoconferência com os recursos que a gente tinha. E quais os recursos que a gente tinha? Uma plataforma emergencial, e outros tribunais optaram aí por outras plataformas, como, por exemplo, o Google Meet. E aí os atos começaram a ser realizados, e aí a gente passou, pessoal, a vivenciar como é que seria esse ato virtual, e aí os problemas, de fato, começaram a surgir. E o grande problema que a gente sempre discute aqui é a questão dos depoimentos. A gente já te convida que numa audiência de conciliação é fácil a gente manter aquela questão da colaboração, é fácil a gente dar ênfase ao princípio da conciliação, ao princípio da oralidade. Pelo meio virtual, o juiz consegue visualizar as partes, o juiz consegue atestar aí que por meio de documentação específica que a parte está presente, a parte apresenta o respectivo documento de identidade, tudo isso a gente consegue visualizar, a gente consegue ver, a gente tem esse controle. Mas criou-se um grande debate, um debate muito pertinente sobre a fase instrutória, no sentido de ser possível não realizar, né, aquela acolhida da prova testemunhal, a oitiva do depoimento pessoal, uma vez que diante do ambiente virtual, era difícil a gente garantir a autenticidade dos depoimentos, ou seja, se a parte não estava consultando escritos, se a parte não estava conversando em WhatsApp enquanto prestava, né, o respectivo depoimento, se a parte, de certa forma, não estaria sendo a parte ou a testemunha sendo orientada ao depor.
Então, surgiu aí essa dificuldade. E é algo que a gente tem que debater mesmo, pessoal. Como eu já disse para vocês, eu sou uma grande entusiasta da realização de audiência por meio de videoconferência. Mas a gente não pode fugir ao que está, né, legalmente disciplinado. O que nós temos até então, né? Para quem chegou depois, a gente só repassando, a gente conversou aqui um pouco que encontra fundamento na realização dessas audiências por meio de videoconferência nessa situação emergencial que estamos vivendo, que a regulamentação está ocorrendo por meio de resoluções do CNJ, que nós não temos nenhuma alteração, tanto no Código de Processo Civil como na CLT, sobre a realização desses atos. Conversamos também que com o ato 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pelo menos no âmbito trabalhista, os juízes, né, passaram a ter a obrigação de realizar essas audiências por meio de videoconferência, foi uma imposição do respectivo ato. E conversamos que, como começamos a realizar essas audiências, começamos a enfrentar algumas barreiras e a principal barreira é a produção da prova oral durante essas audiências por meio de videoconferência. E aí, pessoal, eu tenho que lembrar a vocês o que está disposto no Código de Processo Civil. Todo mundo, né, fala, e no caso, para justificar a realização de audiência por meio de videoconferência, se justifica nos artigos do Código de Processo Civil que permitem a acolhida do depoimento tanto da parte como da testemunha por meio aí de videoconferência. A gente tem o artigo 236 do Código de Processo Civil, que no caput diz o seguinte: os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, mas no parágrafo 3º diz assim: admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real. É um comando genérico. Quando a gente vai lá para o artigo 385 do Código de Processo Civil, que fala de depoimento pessoal, diz o seguinte. Aí, pessoal, estou só lembrando que a gente não está aqui em resolução do CNJ. A gente não está em ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A gente está falando do que está no Código de Processo Civil aplicável de forma subsidiariamente ao processo do trabalho, conforme a autorização na CLT. Quando a gente vai para a parte do depoimento pessoal, que está previsto no artigo 385 do CPC, no parágrafo 3º, ele vem dizer o seguinte: o depoimento pessoal da parte que residir em outra comarca ou subseção judiciária, diversa de onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência. Quando ele vai falar da colheita da prova oral, quando ele vai falar da oitiva de testemunhas, no artigo 453 do Código de Processo Civil, o caput diz assim: as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa. Ou seja, ensejando que o ato seja de forma presencial. É claro que você pode ter uma interpretação ou uma leitura de que esse caput não queira exatamente dizer isso, que seja presencial. Mas aí, pessoal, essa dúvida é tirada quando a gente vai para o parágrafo 1º do artigo 453 do CPC, que diz assim: a oitiva de testemunha que residir, tal qual o depoimento pessoal, em comarca, seção ou unidade de subseção judiciária diversa de onde tramita o processo, poderá ser realizado por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico aí compatível. Então, pessoal, se a gente for fazer um estudo do Código de Processo Civil, as hipóteses que o Código de Processo Civil trouxe para que houvesse acolhida do depoimento pessoal
ou a produção da prova oral por meio de videoconferência se deu na hipótese de quando a parte ou a testemunha não residir na mesma sessão judiciária onde tramita o processo. Nós estamos, pessoal, diante de que hipótese? Daquela hipótese onde o juiz está no fórum, o fórum tem um aparato para a realização das audiências por meio de videoconferência, mas a parte não mora nessa sessão judiciária, e aí o juiz de dentro do fórum, ele ouve a parte ou a testemunha que está em outro local. Mas aí nós temos o juiz no fórum com uma das partes ouvindo uma testemunha por meio de videoconferência. Ou a gente está com o juiz no fórum com a parte adversa ouvindo o depoimento pessoal da outra. Quando o Código de Processo Civil, pensou nesse dispositivo, o legislador pensou nessas hipóteses. Nas hipóteses que a parte não pudesse estar ou a testemunha de forma presencial na unidade onde tramita o processo. O Código não pensou na hipótese do juiz não estar na unidade judiciária. Então, assim, para quem defende a realização irrestrita da audiência por meio de videoconferência, tem que se ater ao que está disposto no Código de Processo Civil. Não estou dizendo que ela não possa ocorrer, eu estou dizendo que nessa situação emergencial, por conta de uma resolução específica do CNJ, de um ato específico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a gente tem autorização para realizar, inclusive como uma obrigação, conforme já foi dito aqui. Mas a gente só tem essa autorização de forma emergencial. A gente não tem essa autorização como um regramento geral. E o CPC está aí para mostrar a gente. E eu vou um pouco mais além. Quando a gente fala assim em audiência por meio de videoconferência, o pessoal, porque no processo penal acontece muito, com base naquela resolução 105 de 2010, que veio disciplinar a realização de interrogatório e inquirição de testemunha por meio de videoconferência. Mas essa resolução 105, pessoal, de 2010, também foi pensado para o processo penal. E aí, qual é a disposição do artigo 3º também dessa resolução? Quando a testemunha arrolada não residir na sede do juízo em que tramita o processo, deve-se dar preferência em decorrência do princípio da identidade física do juiz à expedição de carta precatória para inquirição pelo sistema de videoconferência. Então, mesmo para o processo penal, o que se foi pensado? A testemunha reside em outra localidade, onde não aquela que tramita o processo. Então, ao invés de eu expedir uma carta precatória para que o juiz deprecante realize o ato, eu, deprecado, vou realizar por meio de videoconferência. Mas durante a realização desse ato, eu vou estar na minha unidade judiciária e vou ter a presença das partes que requereram aí, no caso, a oitiva da respectiva testemunha. E, pessoal, justificando isso aí, a carta precatória que é expedida tem que conter necessariamente, com base nessa resolução 105, a data, a hora e o local de realização da audiência una no juízo, no caso deprecante. Ou seja, dando ensejo de que o ato, justificando de que o ato ocorra na sede do juízo. Então, assim, as hipóteses pensadas até então, tanto para o processo civil como para o processo penal, onde possa ser utilizada a videoconferência, é aquela hipótese onde a parte ou a testemunha não possa ir até o fórum diante de uma situação regular. E não é pensada para a impossibilidade do juiz de não comparecer ao fórum. Por isso que, mais uma vez, eu digo que, da forma como está regulamentado na legislação ordinária, a realização das audiências por meio de videoconferência só se justifica
durante aí esse estado de calamidade pública, porque os fóruns estão fechados. Então, o juiz realmente não tem como se deslocar. Mas voltando aí, pessoal, à normalidade, esses atos, eles têm que ser revistos. Porque o juiz vai ser possível, a ele vai ser possível o deslocamento ao fórum. A regulação ordinária que eu tenho prevê que o ato seja realizado dentro do fórum. Tanto é que na resolução 105 de 2010, o artigo 4º, ele veio dizer: no fórum deverá ser organizada sala equipada com equipamento de informática conectado à rede mundial de computadores destinada ao cumprimento de carta precatória pelo sistema de videoconferência, assim como para ouvir a testemunha presente à audiência una. Né? Então, assim, como eu já disse para vocês, eu sou uma grande entusiasta, né, da realização do ato por meio de videoconferência. Mas eu não posso fechar os olhos ao que está disposto na legislação ordinária. Eu não posso fechar os olhos ao que está disposto no Código de Processo Civil e na CLT. Eu não posso fechar os olhos, pessoal, no sentido de que o juiz ele tem que estar dentro da unidade judiciária dele. Ele faz a gestão ali da unidade judiciária. Eu não posso fechar os olhos que o processo de trabalho, ele tem essa característica do contato próximo entre magistrado, partes e patronos, né, para viabilizar aí o princípio da conciliação. De fato, a gente perde um pouco disso do modo, né, dessa forma de virtualização aí da audiência. Eu não estou dizendo que ela não é possível, eu não estou dizendo que ela é ilegal. Eu estou dizendo que ela só é possível durante esse estado de calamidade pública, porque o juiz ele não pode presencialmente estar dentro do fórum em nenhuma das partes. Então, é uma exceção. Ultrapassado esse período, a gente tem toda a CLT e tem todo o Código de Processo Civil regulando como deve ser a audiência. Então, o que acontece? Na volta da normalidade, ou a gente, né, o legislador, faz, né, uma alteração do CPC, CLT, ou entra aí com nova regulação para disciplinar a realização dessas audiências por meio de videoconferência, ou a gente vai ter que voltar à nossa normalidade, que é o contato físico no fórum entre juízes e partes, no caso, para a realização dessa audiência. E aí, pessoal, como é que fica o nosso futuro? Né? O que nós temos é esse. Por enquanto, com base nas resoluções e com base na expressa determinação do poder público de fechamento, né, e de possibilidade da realização de atividades presenciais, por enquanto, a gente está, no caso, com essa disciplina emergencial e plataforma emergencial para realizar audiência por meio de videoconferência, né, e durante o estado de calamidade pública. Então, por enquanto pode ser usado, está sendo utilizado mesmo, tanto com a chancela do CNJ, como a do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por enquanto, ok? E qualquer recusa de parte ou de advogado por não possuir a infraestrutura para participar é totalmente legítima, o juiz ele não tem que deferir ou indeferir. É uma alegação que pode ser levantada pelas partes, o juiz tem que acolher e ficam afastadas da aplicação de penalidades específicas como arquivamento e revelia. Assim eu entendo, né? E aí, pessoal, ontem veio a resolução, né, 322 de 2020 do CNJ, que vai justamente disciplinar o nosso futuro, como é que as coisas vão ficar. E aí a proposta dessa resolução 322 do CNJ é estabelecer regras mínimas para a retomada dos serviços jurisdicionais de forma presencial no âmbito do poder judiciário, né? E, pessoal, ele institui uma retomada gradual dos serviços de forma presencial. Mas lá no artigo 5º da resolução 322 do CNJ de ontem, né, ele diz o seguinte: para a retomada dos trabalhos presenciais durante uma primeira etapa, serão observadas as seguintes medidas:
as audiências serão realizadas sempre que possível por videoconferência, né? Possibilitando que o ato seja realizado de forma mista, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto. O que, pessoal, que me parece que o CNJ quis fazer aqui? Vai continuar durante essa fase de transição, durante essa fase de retorno às atividades presenciais, vai continuar a autorização para que as audiências possam ser realizadas por meio de videoconferência, mas para a parte ou testemunha que alegue ausência de infraestrutura para acompanhar esse ato por meio de videoconferência, ela poderá se deslocar ao fórum para prestar o depoimento, ou para acompanhar o respectivo ato. O CNJ está permitindo, nessa fase de transição, né, na volta dos serviços presenciais, alguns estados a gente já está verificando a reabertura de algumas atividades econômicas. O CNJ, ele institui como regra geral, ainda nessa transição, a realização de audiência por meio de videoconferência, mas abre espaço para que alguns atos possam ser realizados de forma mista, né? E quando ele fala em forma mista, me parece aí, pessoal, que são justamente aqueles casos onde a parte não tem condições, não tem infraestrutura, ou a testemunha, ou o patrono, e aí elas comparecem ao fórum, no caso, para que se aproveitem da infraestrutura a ser disponibilizada no fórum para participar dessa audiência de forma virtual. Para tanto, pessoal, cada tribunal vai ter que regulamentar mais uma vez isso aí, né? E aí é onde eu vejo que possa ter algum problema e embaraços aí para quem, né, está na prática da advocacia trabalhista, porque vem aquele problema, cada tribunal regulamenta de uma forma diferente. Aí eu tenho que concordar com o argumento de que ao advogado é impossível ter conhecimento de todos esses atos, né, segundo cada regional, principalmente quem atua em mais de um regional, e está sempre ali volátil para se adaptar a cada procedimento novo trazido por cada regional. Então, assim, existe essa dificuldade, mas existe também, pessoal, a autorização do CNJ para isso. A gente vai voltar para o presencial, estamos voltando. Começamos aí uma retomada dessas atividades presenciais, mas enquanto elas não se consolidam 100%, a realização das audiências continuarão sendo por meio aí de videoconferência, ou diante da impossibilidade da parte ou testemunho ou patrono, os tribunais vão ter que dispor uma sala, um equipamento e servidor, aí cada tribunal vai regulamentar, para que o ato possa ser realizado no fórum com as restrições de saúde pública ainda pertinentes aí, né, ao retorno dessas atividades presenciais, evitando aglomeração. Então, durante essa fase de transição, a gente ainda vai ter aquela possibilidade do juiz estar, né, por meio de videoconferência, de uma parte estar também por meio de videoconferência, mas a testemunha está no fórum com um servidor específico para colhida do respectivo depoimento. Mas isso, pessoal, nessa fase aí de transição para o retorno das atividades presenciais. Ultrapassada essa transição, aí sim, retornando às atividades presenciais, retomando, né, todos retomando a regularidade das nossas vidas, pessoal, eu, né, creio que para a continuidade da realização de audiências por meio de videoconferência, a gente vai precisar de regulamentação específica, ou alterando o CPC, ou inovando o CPC, ou alterando a CLT, ou inovando a CLT, para tratar da realização dessas audiências por meio de videoconferência como regra e não como exceção. Ela já é permitida na legislação ordinária, ela já é permitida, mas ela é permitida
Para o quê? Para aquela produção da prova oral, para aquele depoimento onde a parte ou testemunha não tenha residência na unidade judiciária onde o processo está tramitando. A autorização que eu tenho é essa. Não é uma autorização indistinta para que esses atos, né, para que a audiência possa ser sempre realizada por meio de videoconferência. E eu ainda vou um pouco mais além, pela melhor interpretação das normas de processo. Aí eu não estou falando de resolução, não estou falando de atos, estou falando de CPC e de CLT. O juiz, ainda que a audiência seja realizada por meio de videoconferência, ele deve estar na sua unidade judiciária. Ele deve estar presidindo a audiência na unidade judiciária e a ausência é da parte ou da respectiva testemunha, conforme aí regulamentado. Então, assim, não me parece haver legislação, não me parece haver aparato legal para a gente transformar essa exceção, esse momento exceptivo, essa norma de processo, por assim vamos colocar, emergencial, numa regra. A gente vai carecer, a gente vai precisar de regulamentação. E aí eu concordo que problemas técnicos, sala de espera para testemunha, todas essas plataformas dispõem disso aí, a gente tem como se alcançar a autenticidade do ato, a legalidade do ato, mas eu só tenho por meio de um permissivo legal. Saindo da situação emergencial, eu vou precisar de um permissivo legal, né? Vou precisar de uma legislação ordinária, ou seja, de ato legítimo do Poder Legislativo, regulamentando de forma uniforme a realização dessas audiências por meio de videoconferência. Tirando isso aí, pessoal, eu não vejo, diante da normalidade aí dos fatos, voltando a um contexto de normalidade, a gente continuar realizando indistintamente cada tribunal com seu ato respectivo essas audiências por meio de videoconferência. A gente tem que uniformizar esse procedimento e a gente tem que adequar a CLT e o Código de Processo Civil, né, para garantir a devida segurança jurídica, para garantir aí a legalidade do ato, tá bom? Eu vou tirar alguns minutinhos, pessoal, para responder aí algumas perguntas, né? Vamos ver aí as dúvidas de vocês. Mas não esqueçam de marcar a gente lá nos seus stories, né? Marca a gente lá nos seus stories, marca lá o Direito do Trabalho em Debate, né? Para a gente poder aí estar promovendo aí maiores discussões, certo? O Bruno, vamos ver aqui, o Bruno está dizendo que as regulamentações não prevê a sustentação oral por meio de videoconferência. Alguns atos até tem em segunda instância, Bruno, né? Alguns tribunais têm ato específico, né, sobre a questão da sustentação oral por meio de videoconferência. Mas certo é que é um direito, né, do patrono ou da parte fazer sua sustentação oral. Então, se o ato de julgamento em segunda instância, por exemplo, no âmbito TRT, ele vai ser realizado por meio telepresencial, ao patrono deve ser garantido o direito de sustentação oral, da forma também telepresencial, por meio de videoconferência, por meio de audiência virtual, né, a sessão virtual, sob pena de nulidade do ato. É como eu disse, pessoal, tudo que é possível na forma presencial tem que ser possível na forma, né, virtual. Tem que ser possível durante a audiência por meio de videoconferência. Todas as fases que são cumpridas e todas as formalidades que são previstas para a presencial tem que ser respeitado também quando o ato é realizado por meio de videoconferência, sob pena de nulidade do ato, ok? Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Alguém tinha perguntado aqui? A Regiane está dizendo que a videoconferência não funciona. Eu acho que funciona. Eu acho que para conciliação, a audiência por meio de videoconferência é bom, entendeu? A gente consegue realizar o ato,
mas concordo com a regulamentação. A gente não vai poder transformar a audiência por meio de videoconferência em regra sem ter uma regulamentação específica e especialmente uniforme no âmbito aí do processo de trabalho, né? Ou seja, valendo para todos os regionais. O que não dá é para cada tribunal ter um ato específico, regulamentar aí de forma específica, assim penso eu, né? Bom, que mais dúvidas, pessoal? Alexia disse que os dispositivos da CLT não se adequam ao estado de pandemia. Nenhum dispositivo processual se adequa a esse estado de pandemia, né? Porque foi algo que realmente a gente nunca pensou, né? Então, realmente a gente está tendo que se adequar. Por isso, pessoal, que é bem importante nesse momento que os profissionais que atuam na área do direito do trabalho, também a magistratura, saibam como lidar com essas audiências por meio de videoconferência. É importante se informar sobre as plataformas, como é o acesso sobre as plataformas, como é a entrada nessas salas virtuais. É importante os profissionais da área, os advogados, né, entenderem a dinâmica dessa realização de audiência por meio de videoconferência, saber quais são os princípios que são aplicáveis, entender como é que o ato se realiza, qual vai ser aquele momento do protesto, como é que vai registrar o protesto, se a ata está aparecendo no visor para todo mundo, se a testemunha está na sala de espera, ela está sendo acompanhada, está sendo monitorada. Então, é importante que quem milita nessa área trabalhista, no processo de trabalho, aprenda, né, estude um pouco de como é o gerenciamento dessas sessões virtuais. Porque, de certa forma, não dá para a gente entrar, digamos assim, numa sala virtual dessa, numa audiência dessa, sem saber, pelo menos, como é o trâmite regular, como é que se reporta ali ao secretário de audiência, como é que se reporta ao juiz, como é que a parte que está somente acompanhando essa audiência, né, ou um profissional, né, como é que ele deve se comportar, porque não pode interferir, tem que se permanecer em silêncio. Então, é importante que nesse momento, que eu acho que ainda vai durar um pouco, pessoal, eu acho que a gente ainda vai continuar, segundo essa resolução 322 do CNJ, a gente ainda vai continuar realizando essas audiências, por enquanto, por meio de videoconferência. É importante que todo mundo esteja familiarizado com esse novo recurso, com essa nova forma, né, de se realizar o ato. E aí a gente vai aprendendo, vai todo mundo aprendendo em conjunto. E aí a gente vai construindo também um padrão de procedimento em conjunto, né? Eu acho que os dois lados têm que ser ouvidos, tanto a magistratura como a advocacia, de forma que de uma maneira colaborativa a gente possa ir superando esses entraves que possam aparecer e a gente consiga realizar as audiências, pelo menos por enquanto, com base aí no princípio do acesso à justiça, né, com base aí no princípio da conciliação, para que a parte não venha a ser prejudicada. A gente não pode, por exemplo, se utilizar da audiência por meio de videoconferência para estar tutelando alguma lide simulada, para estar tutelando má-fé, do mesmo jeito que já acontecia com as respectivas audiências de forma presencial. Mas é importante a gente ter conhecimento de como elas se realizam, em termos de procedimento e em termos de plataforma, né, das plataformas a serem utilizadas. Isso é muito importante. Bom, pessoal, que mais? Alguma dúvida? Eu acho que todo mundo já está fazendo a audiência aí por meio de videoconferência, realmente essa é a nossa realidade. E aí a gente vai ver como é que as coisas aí, né, elas vão se desenvolver, né? Por essa resolução aí do CNJ, pessoal, vamos continuar na videoconferência e para as partes que não tiverem recurso, o ato vai acabar sendo realizado na unidade do fórum, com todas as restrições aí necessárias à segurança e à saúde, né, das partes e advogados. Gravação, isso é outro ponto, Mari, muito bem levantado. Essas audiências, né, agora a orientação é que somente as audiências de instrução sejam gravadas. Então tem que haver a gravação, tem que ser no modelo compatível com o PJE Mídias e de forma a permitir o acesso, né,
a essas gravações das audiências lá no PJE Mídia. Isso aí é feito mediante o cadastro, ok? Bom, pessoal, encerro por aqui. O nosso tempo aí já está se esgotando. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Aguardem aí que estaremos com mais aulas, com mais novidades para discutir aí todas as dificuldades que vocês possam aparecer. Tchau, tchau, boa noite!